Bom dia, irmãos, que a graça do nosso Deus continue sendo o objeto de nossa esperança e transformação. E nesta manhã, mais uma vez, nos coloquemos à disposição do nosso amigo Espírito Santo para estudar a Santa Palavra de Deus. Quero convidar, portanto, a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração, e, em seguida, tomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 em diante. Amém. Pai Santo, mais um dia nós te agradecemos, Pai, porque através da tua misericórdia o Senhor nos presenteia com o dom da vida. Perdoa os nossos pecados, nos toma em tuas mãos, Pai querido. Nos ajuda, nos auxilia, nos direciona. Que cada lar que aqui esteja representado, Senhor, seja um pedacinho do céu, para que a tua presença seja uma constância, Pai querido. E a do anjo e a do Espírito Santo, Pai querido. Abençoa, eu te peço, em nome de Jesus, o nosso pastor. Toma-o em tuas mãos, para que ele possa trabalhar em prol de nos ajudar e nos auxiliar, ter mais conhecimento da tua pessoa, Pai querido, através de cada estudo que ele ministra nesta manhã e nas outras que se seguirão. Toma, Pai querido, aqueles que te buscam em espírito e em verdade, para ter mais intimidade contigo e para ser cada vez mais segundo o teu coração. Amém. Perdoa os nossos pecados, Pai querido. Nos ajude e nos auxilia. Te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 28 ao 34. Este é um episódio bastante, eu diria, explorado, né? Em sermões, em explicações, às vezes para tentar resolver dificuldades do ponto de vista de que os demônios realmente se apropriam de pessoas, e diante desses detalhes, há aqueles que, então, lançam mão sempre de textos nesta condição, com esse tipo de conteúdos, para estar, então, ali apresentando ou dando as suas respostas em relação ao poder dos demônios. O detalhe é que a ênfase bíblica nunca foi para que olhássemos o poder de Satanás, mas exatamente verificar o que ele não tem de poder. E é necessário que a gente, então, não caiamos nesses engodos, né, que procuram evidenciar aquele que, de fato, é o inimigo, inclusive fazendo teatro do ponto de vista com os endemoniados, em uma conversa, em uma exposição, em perguntas, e aquilo que você, então, já está bem consciente de que ocorre. Então, a primeira lição nesta manhã, antes de fazer qualquer leitura do texto, é nos lembrar que nenhum episódio de exorcismo ou de possessão demoníaca, o fim proposto pela Bíblia Sagrada é evidenciar o poder dos demônios, mas, ao contrário, demonstrar que certamente a pessoa que está envolvida nesta coisa se permitiu que o diabo, portanto, enredasse a sua vida, mas que há alguém superior, com amor e disposição para corrigir aqueles que tomaram decisões erradas e, consequentemente, podem ser, portanto, morada de demônios. Para que nós, então, entendamos isso, vamos fazer a leitura e também, antes de explicar texto a texto, verso a verso, nós vamos tentar resolver uma aparente contradição que aparece no texto aqui de Mateus, diferentemente do que está no Evangelho de Marcos e no Evangelho, portanto, de Lucas, no que diz respeito ao local aonde este fato aqui se deu. Então, venha ao texto e depois, então, eu passo a dar-lhes algumas orientações.
Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos. Vejam, chegada à outra margem. Você se lembra que Jesus tinha passado, portanto, o dia todo ali do lado, então, de Cafarnaum, pregando, e então, ao finalzinho da tarde, ele requereu aos discípulos que estavam consigo que passassem para a outra margem para poder ter um pouco, portanto, de descanso. E aí é neste momento de travessia que nós vimos, então, o episódio ali da grande tempestade, e, por fim, então, Jesus chega à terra, e agora vem, dos Gadarenos, ou a terra de Gadara. O que é preciso aqui atentar? Este episódio é registrado em Marcos e registrado em Lucas, com algumas diferenças. Mateus, então, apresenta para nós que, na verdade, este lugar aonde se dera o episódio foi, então, ali do outro lado, à margem, então, do lago chamado Gadara, o local, portanto, onde Jesus desembarcou. Ocorre que, então, nós temos uma outra direção no Evangelho de Marcos e de Lucas. Ao invés de Gadara, lá se apresenta, portanto, como Gerasa, né? Ou seja, ao invés de ser os gadarenos, será os gerazenos. A questão é, aonde foi de fato esse episódio? Vejam, há situações dentro de registros bíblicos que nós temos de estar conscientes que Deus não tirou do ser humano as suas incapacidades. Ou seja, o Espírito Santo não pegou a mão do copista, do tradutor do texto, para que ele, então, pudesse escrever sem nenhum tipo de influência de sua própria, eu diria, condições de conhecimento, de economia, dos seus limites e culturas. Isso não ocorre. Nós não cremos em o que se chama, portanto, de uma mecanização, tá, do texto, quando o Espírito, então, tirou a liberdade humana e ele mesmo traduziu. Isso não é o que ocorre. Nós temos situações singulares nesse sentido, mas não é o caso, portanto, geral na Bíblia Sagrada. O homem está sujeito às suas falhas. E o Espírito pega este homem sujeito às suas falhas e dá-lhe aquilo, portanto, que ele pode ver, mas em alguns momentos o que ele vê, ele também não entende. E nós temos diversas situações desta natureza em revelações que foram feitas. No caso aqui, não se trata de uma revelação, se trata exatamente de uma narrativa, né? Alguém que testemunhou e que contou o que ocorria. Também precisamos nos lembrar que nós não temos todas as informações, né? Veja, Mateus não estava presente no momento deste episódio. Você se lembra que Mateus vai ser chamado para o ministério tempos depois. Então, provavelmente, nesta cena, quem estava presente, Tiago, Pedro, João, os apóstolos, André, é possível que estivesse presente, os apóstolos, então, mais próximos, porque eram os que moravam ali na casa de Pedro e que tinham acesso, né, diante daquilo que já conhecemos, dessa relação de comércio que Pedro tinha com o pai do João e do Tiago. E a gente, então, precisa não esquecer disso. Ao mesmo tempo, então, o episódio lá realizado foi narrado, né, por pessoas que, voltando de lá do território, disseram que havia ocorrido. E os próprios indivíduos que lá residiam também, de alguma forma, informaram para um e para outro o que havia acontecido. Mas esse não é o ponto focal. O ponto focal aqui é aonde aconteceu o episódio. Foi, portanto, na terra de Gadara ou na terra de Gerasa. Esta é a situação aqui. Então, detalhe aqui que a gente tem de entender. Aonde ficava Gerasa e aonde ficava, então, Gadara. Gadara está próximo do mar, do outro lado de Cafarnaum. E ali, de fato, aproximadamente
cerca, então, de onde foi o desembarque para a cidade, cerca ali, portanto, de uns 18 quilômetros, não mais do que isso. Só que a outra cidade, que aparece com o nome lá no livro de Marcos e no livro de Lucas, né, como então Gerasa, ela está distante a 56 quilômetros, de onde, de fato, portanto, o lago da Galileia se encontra. Então, a Gerasa está muito para o sul, na região, então, ali sudoeste do lago. E Jesus não fez esta viagem tão longa, porque ele atravessou o mar de Cafarnaum para o outro lado, e aí chegou, então, à terra, de fato, de Gadara, e não à terra de, eu diria, Gerasa, né? Então, aí vem todas essas questões, que é possível que alguns textos mais antigos, o copista, na hora, portanto, de traduzir a expressão, perdeu-se pelas, então, eu diria, as expressões em grego, né? Porque o guignol, que é a mesma letra tanto para um como para outra, ou seja, Gerasa e então Gadara, veja, é a mesma letra, né? Que é a letra grega, então aí o gama, né? que guignol é em hebraico. Então a gente precisa lembrar disto. Para o mesmo momento, é preciso que a gente também atente que, independentemente de onde de fato ocorreu o episódio, é que os três evangelhos reencontram-se com este episódio, com uma diferença. Mateus apresenta 2 endemoniados, Marcos e Lucas, portanto, apresentam 1 endemoniado. E isto também faz com que nós entendamos que a possibilidade maior é que, de fato, tenhamos o texto de Mateus como sendo, portanto, um texto posterior, né, ao Evangelho de Marcos. A narrativa ficou, portanto, mais compreensível, e aí a informação dada deste modo. É interessante que, quando a gente vai, portanto, para o texto do Desejado de Todas as Nações, nós temos, então, o mesmo episódio, ele vai te retratando, mostrando essas cenas da possessão, e registra, portanto, a figura de 2 endemoniados. Então, fundamentando para nós da seguinte forma. Bem, o episódio certamente aconteceu em, então, Gadara, que era muito próxima do lago da Galileia, e não em Gerasa, porque em Gerasa está bastante distante, quase aí 60 quilômetros de distância. E Jesus não fez toda esta viagem por causa do tempo que a gente vê que ele passara no ambiente e então retornara no dia seguinte para, então, Cafarnaum. Não havia condições de fazer essa viagem nas condições de época, então, com tanto tempo, né? A pé, e essa situação aí. Então, o episódio, de fato, os manuscritos, os especialistas mais renomados, né, do texto bíblico fundamentam de que, de fato, o caminho se deu para este lugar aí, então, chamado da terra dos Gadarenos e não a terra dos Gerezenos. Por isso que, então, não era Gerasa, mas exatamente Gadara. Bem, espero que você entenda isto. Quando voltar ao texto de Marcos, lembrar que o fundamento que você terá para aí é buscar o Evangelho de Mateus, demonstrando exatamente que geográfico, do ponto de vista geográfico, não poderia ter sido na cidade, portanto, tão distante, porque não foi esta viagem que Jesus fez, tão, então, acentuada pela geografia de época. A atual, então, Gadara, lá, hoje é chamada de Cush. É uma vilazinha ali não tão significativa nos dias atuais, mas também que não era nos dias, então, de Jesus. Né? Ali era gente muito simples, humilde, pobres. E há um detalhe aqui do ponto de vista de história, ainda que eu gostaria de passar. O Espírito de Deus está me fazendo lembrar disso e eu preciso dar-lhes aqui essa informação. É o seguinte, veja, era uma espécie de, o que poderíamos dizer,
de afronta para Deus, né? Que alguém estivesse criando porcos. Então, os judeus que haviam apostatado da fé estavam desse outro lado, portanto, ali em, então, reitero, Gadara. E então, este ato demonstra, esse ato, ou seja, de lidar com porcos, demonstra também que, na verdade, essas pessoas haviam, então, abandonado as verdades propostas, então, pelos rabis, fundamentada na orientação, então, da Torá. Um outro detalhe, não havia, até o que se sabe da arqueologia naquela região, nenhuma sinagoga. Então, ali estava a gente com a vida bastante desregrada. Havia muita prostituição na região e também, portanto, desregramento em tudo aquilo que era a lei mosaica. Então, quando você encontra essa turma vivendo, portanto, desta forma, você tem que se lembrar deste contexto, porque ali não tem a ver com gregos, ali não tem a ver com romanos que estão na região, ali tem a ver, portanto, com judeus que haviam apostatado da fé. E por isso eram, então, eu diria, criadores de porcos, que era uma acusação muito grande lá, que um judeu chegasse a um nível deste, mas chegara quando abandonar a fé. Então, veja o ambiente que Jesus está chegando. Bem, agora voltemos para o texto e vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, ou seja, no território ali de Gadara, né? Vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Veja, não era um viver diretamente no cemitério, somente lá. É que estes 2 personagens em particular, eles perderam o tirocínio, não sabiam mais, na verdade, distinguir ambiente limpo de ambiente imundo. Então, água potável adequada não possuíam, comida adequada não possuíam, então viviam quase como que numa situação animalesca. Cabelos, então, desgrenhados, quando Ellen White descreve esse ambiente, é bastante lamentável que a gente vê na figura desses 2 personagens, mas, ao mesmo tempo, é preciso nos lembrar que eles não só haviam deixado família lá, nesta situação, o ambiente era prejudicial, perigoso para uma jovem, para alguém quer que pudesse passar por ali, porque eles não só respeitavam, eles não tinham controle emocional, nem, então, controle dos seus atos. Por isso que o ambiente era, de fato, ridículo. E não só esses indivíduos não tinham roupas, não, eles estavam completamente nus. Então, era algo realmente vexatório, um nível de desgraça que o ser humano pode chegar, e isso é um ataque à imagem de Deus, que, na verdade, Satanás procura destruir tanto este ponto singular da pessoa de Deus na raça humana, para tornar quaisquer um de nós como indigentes, pessoas, portanto, que não merecem nenhum tipo de apreço, de carinho, de tratamento ou de, então, cuidado. Lembrar-se que, em época, não se tinha manicômio, não se tinha, portanto, casas para recepcionar essas pessoas, não havia, portanto, nenhum tipo de remédio que pudesse controlar essas emoções, essas coisas assim. Então, aonde esses endemoniados viviam? Soltos, como, portanto, gente que não tinha, de fato, um amparo. E aí precisamos nos lembrar de uma família que está saudosa. Certamente, pai e mãe que, ao longo de tempos, viviam ali com o coração apertado, talvez lembrando desses filhos que poderíamos aqui, sem saber com convicção, se eram de uma só família ou de famílias distintas. O fato é que, quer seja família particular, quer seja família, portanto,
eu diria, distintas, o que ocorre é que eram dois seres humanos que não chegaram à Terra por osmose. Uma família, um pai e uma mãe tiveram, portanto, essas crianças, e não se sabe a partir de que momento os demônios passaram a tomar conta da vida destes. O fato é que o ambiente era assustador, as pessoas não tinham acesso para passar por um lugar, as estradas eram perigosas, porque a qualquer momento esses indivíduos podiam pular em cima de alguém, estraçalhar, maltratar e fazer todo tipo de coisa horripilante. Então, essa é a cena que você precisa ter em mente. Quando se diz que, então, ninguém podia passar por aquele caminho, ninguém, e esse pronome, portanto, aqui, ele é bastante forte em língua portuguesa, pronome indefinido. Não importa se era sacerdote, se rabi, se de alguma forma fosse aquele território. O que implica dizer que Jesus queria, na verdade, um descanso, mas nenhum destino de Jesus era tomado sem, eu diria, uma razão particular de ser. E eis que, observe o versículo 29, que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Mais uma vez, os demônios evidenciam a divindade de Jesus. E isto é mais um tapa na face daqueles que viram em Cristo como se fosse apenas, portanto, um impostor, ou então meramente o filho de Maria e de José, sem nenhuma distinção a mais, né? Mas os próprios demônios reconheciam a divindade deste. E aí vem algo que eu preciso aqui chamar-lhes a atenção. Eles dizem: vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Veja, por que esta distinção? Porque você se lembra que há, de fato, uma sentença para ser executada sobre os demônios, e isto fica claro no texto do livro do Apocalipse. Então, a questão era se eles já estavam ali a perguntarem-se de que se chegara o momento, portanto, do juízo de todos estes. Os demônios, em particular, têm consciência de que haverá um juízo final. E eles serão objeto da própria destruição. Os anjos que, então, Satanás conseguiu convencer de que deveriam abandonar as regras de Deus, os princípios, então, da corte celestial, tornaram-se, portanto, nesses vagabundos. A expressão vagabundo significa sem um destino, sem um ambiente, sem um domicílio. Os únicos domicílios que eles têm são aqueles seres humanos que se permitem ser, então, objeto da atuação deles. Ora, andava passando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então, os demônios lhe rogavam: Senhor, nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Melhor, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois, ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram, então, para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Ora, mais uma evidência de que, portanto, se o episódio tivesse ocorrido não em Gadara, mas em Gerasa, é claro que não havia mar ali. Porque, geograficamente, você pode pegar o mapa e verificar exatamente que a cidade de, então, Gerasa, não há mar no seu entorno. Mas, então, Gadara, sim. O que implica dizer que, de fato, há evidências geográficas, há evidências, o que nós poderíamos dizer, portanto, territoriais, né, que passa a ser geográfica do mesmo jeito, de que, de fato, o episódio não poderia ter sido num ambiente tão distante, aqui já retratado.
e a evidência do texto de que esses porcos precipitaram-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar. Então, algo que não poderia estar tão distante, a não ser que você crie uma ilusão fabulosa, né? Que lá em Gerasa, o Senhor, portanto, mandou que entrasse uns porcos, e os porcos saíram voando até chegar ao mar. Se você criar essa imagem fabulosa, aí você tenta, então, explicar outro detalhe, que tem a ver com base em que, né, você precisa exigir isto, se, então, a cidade mais próxima é o ponto. Versículo 32 diz, pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Este é um detalhe aqui que agora vem as lições para a nossa manhã. Eu não estou fazendo uma pregação, porque eu teria de entrar em outros aspectos, de fato, numa pregação, mas uma exposição de compreensão de textos bíblicos para alicerce igualmente, seja numa pregação, seja o estudo da palavra de Deus, para alicerce de nossa vida como cristãos. Veja, o fato de alguém sair ao encontro de Cristo não significa que essa pessoa está saindo para recebê-lo, para recepcioná-lo. Então, cuidado muitas vezes com essas situações de que alguém, então, saiu ao encontro de Cristo, tá bom? Saiu ao encontro de Cristo para quê? Como espectador, para vir à igreja para ouvir um bom sermão. Esse é um encontro apenas, o encontro no encontro, né? E pelo encontro. E isso fica evidente que, então, a intenção desses aí porqueiros, quando saíram noticiando o que havia acontecido, e para os donos dos porcos, é claro, né, que a situação fica evidente que as pessoas não tinham interesse que Jesus ali estivesse. Vamos começar por aquilo que eu lhes apresentei. O judeu não criava porco, o judeu fiel, o judeu que estava em comunhão exatamente com as verdades ali apresentadas no Antigo Testamento. O judeu que tinha, pelo menos do ponto de vista de compostura, a situação de que animais imundos, eles então não se envolviam. O que acontece aqui? Se estes, então, proprietários, né, destes porcos vieram assustadores para cima de Jesus, reclamando que não desejava que ele ali estivesse, olha só as duas coisas que Jesus fizeram. Ele liberta esses dois personagens que estão, talvez há anos lá, envolvidos em uma vida de, eu diria, de falta de tirocínio, lunáticos, sem quaisquer condições exatamente de discernirem sobre si mesmos. Porém, era mais importante para aqueles indivíduos na cidade, cujo ambiente de acesso que eles tinham de passar por este caminho era impossível de fazê-lo. Mas, mesmo sabendo que todas essas coisas foram resolvidas, eles estavam mais presos às porcarias lá, os porcos. Qual o valor que, de fato, algumas pessoas dão às coisas imediatas, mesmo que estas estejam em contradição com a palavra de Deus? Preferem, portanto, o que, de alguma forma, está introjetado na mente, e eu não sei aqui quem são mais os endemoniados. Se a própria, então, eu diria, comitiva que vem da cidade, porque aqueles lá atrás já haviam sido libertos. Quem são os endemoniados, de fato? Sabe, meus queridos amigos e irmãos, encontro com Jesus não significa necessariamente permissão de que Jesus se torne Senhor da vida. Neste caso, desta narrativa, é evidente que essas personagens aqui, também anônimas, lá, não disseram realmente que estavam dispostos a segui-lo, mas estavam preocupados com a perda daquilo que era para eles mais importante do que
o registro de 2 vidas que foram transformadas. Entendeu aqui o recado? Há muitas pessoas materialistas que não precisam estar endemoniadas para, portanto, valorizar mais as suas pertenças fúteis do que a minha ou a tua vida. Esta é a razão que evidencia, de alguma forma, de que, para salvar o ser humano, os céus estão dispostos a entregar tudo o que tem, e o fez, Cristo Jesus. Mas os homens estão mais preocupados para o vil metal. A semelhança de Judas Iscariotes, esses, então, donos dessas manadas, simplesmente, na verdade, avaliaram o que perderam financeiramente. Mas não tinham tirocínio, não tinham, portanto, a sensatez, não tinham, portanto, eu diria, a lucidez de analisar que foram 2 vidas que foram salvas, que o ambiente agora estava seguro, ninguém mais teria problema de passar por aquelas estradas, ninguém mais, então, poderia se preocupar, minha filha terá, portanto, de ir passar por ali, não pode passar e temos de acompanhar. Essas coisas não mais existiriam. Mas era mais importante os porcos do que vidas transformadas. Que nível chega alguém quando apostata nisto? Porque se fossem, de fato, judeus, mesmo com todo o preconceito racial que eles possuíam, porque eram, de fato, pessoas deste nível nos dias de Jesus, e há muitas coisas ainda não mudadas na cabeça de muitos judeus atuais. É preciso nos lembrar que as pessoas são mais importantes do que as coisas, mas aí há uma inversão de valor. Rejeitam a Cristo e preferem os porcos, mas não só. Preferem também os demônios. Quando alguém apostata, quando alguém abandona os princípios da palavra de Deus, o domicílio desta pessoa se torna morada de demônios. Para eles era comum aquele tipo de coisa, para eles era importante aquilo tudo. Quando você vai para alguns historiadores deste período e começa a verificar o que de fato era este lugar chamado, portanto, aí de Gadara, é ridículo, o nível que as pessoas ali se encontravam. Alta prostituição, malandragem, comida com coisas que Deus havia proibido, gente que havia abandonado a fé, se reuniram num ambiente que se tornava, de fato, a cidade do próprio Lúcifer, onde ele podia fazer e acontecer. E as pessoas não estavam nem aí para o que viera desta salvação aqui que Cristo fizera. Mas há uma outra lição que eu gostaria que você refletisse, e é esta aqui. Esses 2 cidadãos aí agora libertos, transformados lá, como foi a sua recepção pelos seus pais? Imagina quanto abraço, quanto cheiro, quanto choro de agora ouvir a voz de quem há tanto tempo talvez não tinha mais discernimento. E Jesus sai do território expulso. Grande coisa é expulsar Deus de nossa vida. Não caia na insensatez de expulsar o Senhor pelo teu olhar para a moeda, para o vil metal. Senhor, fica um pouquinho aí, que agora é minha parte. Cuidado com essa insensatez. Essa história é para demonstrar para você e para mim que os céus, pessoa de Cristo Jesus, nunca teve, na verdade, um momento de instante que Satanás não estivesse disposto a destruir o seu ministério, seja em sua própria pessoa, seja naquilo que ensinava. Essa terra, em particular, jamais recebeu Jesus de volta. Mas 2 testemunhos estavam lá para o resto da história, até os dias que nós estamos vivendo. Dizendo de outra maneira, ninguém poderia negar que algo extraordinário acontecera. Que Deus havia estado num território para libertar pessoas, mas eles não quiseram. Mas as 2 pessoas transformadas eram os porta-vozes de Deus agora naquele ambiente. Sabe, meus queridos amigos e irmãos, Deus nunca se limita
aos que os homens criaram de vexame, aonde existia uma alma anilante e que de alguma forma venha tentar destruir o que o Senhor estabeleceu, ele sempre sairá vitorioso. Isto você precisa levar nesta manhã para a jornada de sua vida. Não sei quais são os limites, as bagunças, os demônios, as pessoas que te veem apenas como uma máquina produtiva, mas é preciso também que você se lembre que a tua presença, em razão de Cristo estar contigo, é o ambiente que é transformado. E é possível que, então, o ambiente se torne tão agressivo que você não tem espaço e te expulsam. Mas o fato de você ser expulso de um território não significa que você perdeu a batalha. Você deixou seu exemplo, você deixou seu testemunho. E isto servirá para o resto da história daquele ambiente, que por ali passou alguém distinto. Que Deus te abençoe, te dê a graça de lembrar que Deus nunca perdeu uma batalha. Seja, portanto, ela em mar, em terra, seja na vida de pessoas singularmente, seja, portanto, nas batalhas diretas com as forças, então, demoníacas. Deus sempre sai vitorioso. Por isso que você, então, não pode dizer que perdeu a batalha. A gente decide ou recepcioná-lo ou rejeitá-lo. Os, então, de Gadara, os gadarenos, resolveram rejeitá-lo. E você e eu, o que temos feito? O mundo é tão atrativo a ponto da gente rejeitar Jesus e ficar com as coisas que parecem ser duradouras? Que Deus te desperte e te dê a graça de tomar decisão sempre séria ao lado de Jesus, porque é a única coisa que permanece, sua palavra. Que o Senhor te abençoe, é o meu desejo e a minha oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que teu Santo e bom Espírito sempre crave em nossa memória as verdades para que os demônios não possam arrebatar de nós aquilo que há tanto tempo abraçamos, os princípios de tua palavra e a aceitação dos teus ensinos. Senhor, pela tua grande misericórdia, vai transformando a nossa mente a cada dia para que ela não se volte para o colorido do metal, da posição, das posses, em detrimento daquilo que é duradouro, que unicamente realmente transforma, que é a tua graça. Seja conosco e com estes que aqui estão, eu te suplico, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém.